Olá, olá, sucesso com você? O objetivo do vídeo de hoje é tratar de dois pontos. Por onde começar os estudos em tributário? E dois, como adquirir segurança como tributarista. Eu decidi colocar esses dois pontos juntos porque na minha cabeça criativa eles estão extremamente interligados, tá bom? Hoje eu não vou conseguir fazer live ao vivo. Por quê? Porque eu vou para Bragança Paulista. Tenho médico amanhã, 8 da manhã. Nada grave, viu? Eu vou passar os exames dos olhos, que eu sou meio vesguinha, vocês já repararam? Que meus olhos são meio tortinhos? Era mais, eu já fiz 2 cirurgias, aí consertou. Beleza? Então, mas eu vou deixar gravado isso daqui para vocês, tá bom? Gente, vamos começar por uma coisa muito importante. Muitas pessoas me procuram para falar que se sentem inseguras para trabalhar como tributaristas, tá? Muitas pessoas. Ai, porque eu ainda não sei tudo. Ai, porque eu não sei fazer uma operação superestruturada. Ai, porque eu não sei todos os tributos, certo? E eu queria muito, de coração, que vocês não criassem a expectativa de que vai chegar um dia na vida de vocês que vocês vão se sentir completamente seguros. Uau, sei tudo. Gente, tributário no Brasil o sistema tributário brasileiro é considerado um dos maiores e mais complexos do mundo. Ó, vou te dar um exemplo. Esses dias eu estava conversando com um executivo, diretor, tá? De uma multinacional gigante do setor automobilístico. E ele falando que quando ele vai falar lá para uma multinacional, né? Quando ele vai falar para os chefes dele lá de outro país, né? Para explicar alguma coisa tributária, aí o chefe dele pergunta assim: tá bom, mas e se. Ele não deu uma situação específica, tá? Mas ele falou assim que todas as perguntas, o que acontece no Brasil se fizer essa operação? Aí a resposta dele era: depende. Tá bom, mas o que o tribunal entende sobre esta matéria? Depende. E aí ele falou que o apelido dele ficou Mr. Depends, quer dizer, senhor depende. Porque aqui no Brasil, gente, vocês não vão ter uma resposta redonda. Dificilmente vocês vão ter uma resposta redonda no tributário. Quer ver um exemplo mais concreto que não existe? Coisa julgada. Se alguém que não é advogado estiver me escutando, o que é uma coisa julgada? Você tem uma decisão judicial, não cabe mais recurso nessa decisão judicial, certo? Se não cabe mais recurso, em tese essa decisão judicial nunca mudaria, não é mesmo? Bom, isso a gente aprende no primeiro dia da faculdade, basicamente. Coisa julgada é praticamente sagrado. E recentemente o STF não relativizou a coisa julgada? No meu canal tem uma aula só disso, dá uma procurada lá que vocês vão achar, tá bom? Ele relativizou, entre aspas, a coisa julgada. Tinha empresa que tinha decisão transitada em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, dizendo que ela não precisava pagar CSLL, que é Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, e ela tinha essa decisão desde antes de 2000, lá nos anos 2000 ela conseguiu, tá certo? Essa decisão. Acho que foi na década de 90, tá? Aí veio 2007 e essa empresa não pagava CSLL, porque ela tinha uma decisão falando que não precisava pagar. Aí veio 2007, o STF falou assim: não, agora vai ter que pagar sim. Tá errado isso daí, tem que pagar. Aí mudou de opinião. Adivinha? A Receita Federal foi lá e cobrou a CSLL dessa empresa a partir da mudança de entendimento do STF, né? E a empresa, entrou na justiça, falou: não pode, velho, eu tenho uma decisão transitada em julgado. E o STF, não. Se eu mudei de ideia, você tem que pagar, e a partir de 2007. Ou seja, ela vai ter que pagar desde 2007. Fechou? Tá bom? Tudo isso para contar para vocês, gente, que não adianta ficar com a expectativa de que vai ter um dia que vocês saberão todas as respostas, de que a segurança virá. Não vai chegar esse dia. Ai, Verônica, você fala isso logo no começo do vídeo, aí eu não termino de assistir. Não, o meu perfil é falar a verdade, tá bom?
certo? Então, que fique muito claro, vocês não saberem alguma coisa é perfeitamente normal. Normal, normal, certo? Eu quero que vocês se acostumem com isso, porque a gente está no Brasil. Então, mesmo que você vá falar com um cliente, com o seu chefe, você não sabe a resposta na hora, é normal. Vai e pesquisa que você vai achar. Era essa mensagem logo de cara, porque eu vejo muita gente criando a expectativa de que um dia a segurança vai vir e ela vai se sentir super-homem, a super-mulher do tributário, tá bom? Muito bem, isso é muito importante. Segunda coisa, tudo é uma questão de mentalidade. Por que é que a gente se sente inseguro, gente? Por que é que a gente se sente inseguro geralmente? A gente se sente inseguro porque a gente sempre acha que a outra pessoa, certo? Sabe mais que a gente. E muitas vezes a outra pessoa, o que ela tem é mais tempo de experiência. Ela começou antes, certo? É só isso. Ela não é melhor e nem pior que você. E você não é melhor nem pior do que ela. Ela só começou antes. Se vocês conseguirem se enxergar nesses termos, vocês nunca mais vão ficar babando o ovo de ninguém. Ou achando, nossa, fulano é especial e eu não sou. Daí, a gente não sabia nem ler. Quando a gente era criança, a gente não aprendeu. Então, se vocês mudarem essa mentalidade de eu estou aprendendo, não preciso saber tudo, isso vai dar uma calmaria muito maior para vocês. Segundo ponto, certo? Terceiro ponto, segurança, carreira. Não é igual a gente vê na internet, que a galera vende algo que é automático, certo? Carreira e mais segurança, conforme o tempo vai passando, você vai se sentindo mais seguro. Não é que também eu falei que a segurança não vem, né? Ela não vem em 100%, mas a cada dia que passa você vai se sentindo mais à vontade. Isto é uma construção. Construção não é do dia para a noite, certo? É uma construção. Por que é que eu me sinto muito à vontade dando aulas? Porque eu já faço isso há algum tempo. Então isso vem me dando cada vez mais essa possibilidade de ficar à vontade. Então é uma construção. Qual que é o diferencial do meu conteúdo, gente? Que vocês comecem essa construção já da maneira correta, certo? E não que vocês eu não ofereço nada automático para ninguém, isso não existe. Eu ofereço a construção de uma maneira correta. Por que então que é exatamente por isso que o meu jeito de ensinar tributário não é só tributário, ele é baseado em 3 pilares, que é o autoconhecimento, depois que vem o tributário e depois que vem a contabilidade, certo? Se eu tivesse trabalhado esses pilares desde o começo da minha carreira, eu teria evitado tanto sofrimento, vocês não têm noção, certo? Por que é que eu estou falando isso? Porque a sua segurança será tão maior quanto o seu autoconhecimento, certo? A sua segurança vai ser tanto maior quanto o seu autoconhecimento. Você precisa saber quais situações que você se sente inseguro ou insegura. Beleza? Porque aí você vai conseguir trabalhar essas situações. Por exemplo, eu me sinto muito insegura quando eu vou fazer sustentação oral em tribunais judiciais. Vocês já foram? Vocês já presenciaram? Você chega lá, tem um monte de homem lá, a maioria homem, né? Com aquelas roupas pretas, olhando para sua cara com aquela cara fechada. Aquilo é muito desafiador para mim. Se eu sei que eu vou me sentir insegura nessa situação, o que é que eu faço? Eu ensaio mais. Eu treino no espelho, certo? Eu faço uma meditação antes. Eu estudo o tribunal antes. Eu me preparo mais, tá bom? Então, eu quero que esses pontos fiquem na cabeça de vocês, tá?
Mas agora vamos voltar atrás aqui. Por que que eu falei que saber por onde começar está muito relacionado em como adquirir segurança como tributarista? Para a gente saber por onde começar no tributário, a gente tem que saber a lógica do tributário como um todo. E é isso que eu vou falar para vocês hoje de uma forma muito simples, tá bom? O tributário, gente, nada mais é do que um pedacinho do seu dinheiro, do dinheiro de todas as empresas que vai para o governo, que vai para o fisco. O fisco pega este dinheiro e, em tese, tem que retornar para a sociedade por meio de serviços públicos, sejam eles quais forem, saúde, educação, segurança, bota asfalto na rua, certo? Esta é a lógica da tributação, tá? Eu vou explicar essa lógica porque depois eu vou vir com o raciocínio por onde que vocês começam. Para a gente saber por onde começar a estudar, tem que saber a lógica da coisa, não é mesmo, gente? Então, por isso que eu vou explicar a lógica aqui de uma maneira super didática, nem vou dividir a tela com vocês. Então, a lógica da tributação é muito simples, né? É um pedaço do seu dinheiro, do dinheiro da empresa, da nossa riqueza, vai para o governo, certo? E o governo pega esse dinheiro e devolve para a sociedade, tá bom? Como é que o governo pega esta riqueza? Como é que o governo pega esta riqueza? Certo? Eu vou dividir aqui em 4 pilares, certo? Por onde que o governo caminha para pegar um pedaço da sua riqueza? Beleza? O primeiro pilar de tributação, ou seja, o primeiro pilar de onde o governo vai pegar a sua riqueza, é a tributação sobre o consumo. O dinheiro que você gasta, gente, para comprar as coisas, o consumo. Eu vou falar dos tributos de cada um desse pilar, tá? O segundo pilar de tributação é o patrimônio. O que é o patrimônio? O carro que você tem, a casa que você tem, isso é o seu patrimônio, tá bom? O terceiro pilar de tributação é a sua renda, o dinheiro que você ganha todo santo mês, o lucro que a empresa ofere lá nas atividades dela, terceiro pilar de tributação. E o quarto pilar de tributação são os tributos sobre a folha de salários. Contratar uma pessoa é muito caro, porque tem um bocado de tributos sobre a folha de salários. Então, eu já te falei, ó, em poucos minutos, a lógica da tributação inteira, um pedaço da sua riqueza, da riqueza da empresa que vai para o governo, e para pegar essa riqueza são 4 pilares: consumo, patrimônio, renda e tributação sobre a folha. Eu vou falar dos tributos sobre esses 4 pilares. E é importante eu falar isso para você, e depois eu vou dar a lógica por onde que vocês começam a estudar, como é que faz mais sentido, tá bom? Bora lá então. Vamos falar primeiro da tributação sobre o consumo. Sobre o consumo. Quais são os tributos sobre o consumo? A gente tem o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias. E serviços, mas poucos serviços. Só o transporte de um estado para o outro ou transporte intermunicipal e também serviços de comunicação, tá? Mas o objetivo desse nosso bate-papo não é eu destrinchar os tributos, eu só quero que vocês tenham uma noção geral. O ICMS, gente, foca na venda de mercadorias. A gente tá no começo, vamos por partes, tá bom? Então pensa assim, toda vez que uma empresa vende alguma coisa, uma mercadoria, vai ter ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. E isso é um imposto sobre o consumo, beleza? Outro imposto sobre o consumo, IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Toda vez que uma empresa vende uma mercadoria e que ela foi industrializada, vai ter IPI. Então, por exemplo, um computador, ele é industrializado, tem o IPI. Agora, se eu vender um saco de laranja e a laranja estiver in natura ali, eu não industrializei a laranja. Então, vai ter só o ICMS, não vai ter o IPI, beleza?
Outro tributo sobre o consumo também, PIS e COFINS. Ele incide sobre a receita que a empresa ofere. Vendi um lote de computador por 100 mil reais. Eu que fabriquei o computador. Olha, eu sou uma empresa que fabrica o computador. Quando eu for vender esse computador, então ele é uma mercadoria? É, vai ter ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias. É IPI? Vai ter IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados? Vai, porque computador é um negócio industrializado, ninguém tem dúvida disso. E vai ter PIS/COFINS também. PIS é são contribuições. Para quê? Vocês já foram demitidos? Quem é demitido e pega o seguro-desemprego é financiado com esse tributo aí, tá? Que é o Programa de Integração Social. É isso que significa PIS, contribuição para o PIS. E contribuição para COFINS. COFINS significa contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Meu, Seguridade Social é a aposentadoria da galera aí do INSS, certo? Saúde e assistência social. Assistência social, vocês já viram esses velhinhos, essas pessoas velhinhas que nunca contribuiu para o INSS e mesmo assim se aposenta? Isso é assistência social, não é aposentadoria propriamente dito. Quem é que paga essa conta? É a COFINS, tá bom? Então, se a empresa vendeu lá um lote de computador por 100 mil reais, vai ter o ICMS, vai ter o IPI, vai ter o PIS e vai ter COFINS. Beleza? Tranquilo, gente? Então, esses são, já falei de 4 tributos sobre o consumo, né? Porque PIS e COFINS eu estou considerando 2 separados. ICMS, IPI, PIS, COFINS e é isso. O último tributo sobre o consumo é o imposto sobre serviços. Imposto sobre serviços. Se eu sou uma empresa que presta serviços, daí eu vou pagar o imposto sobre serviços e não o ICMS. Beleza, gente? Esses são os tributos sobre o consumo. Eu vou falar agora, rapidinho, dos tributos sobre o patrimônio, que é o segundo pilar. O que é o patrimônio? É a sua casa que você tem, é o seu carro que você tem, beleza? Quais são os tributos sobre o patrimônio? ITR, Imposto Predial Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Se você tem um sítio, tem uma fazenda, tem um negócio que é rural, uma propriedade rural, é o ITR que você vai pagar. Qual que é o amiguinho do ITR na cidade? Aí é o IPTU. Se você tem um imóvel que ele é da cidade, ele é urbano, aí é o IPTU. Se for rural, é o ITR. Facilitou para vocês? Muito bem. Outro tributo sobre o patrimônio, o seu carro. Você tem um poisézinho aí na sua casa? Vai ter que pagar IPVA, velho. Não tem para onde você correr. Esse é seu patrimônio. Todo ano vai ter IPVA para você. Beleza? Outro tributo sobre o patrimônio. Se você quiser vender o seu imóvel, vai vender o seu imóvel, vai ter que pagar ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis. Fechou? Estes são os tributos sobre o patrimônio. E agora eu vou falar para vocês sobre os tributos sobre a renda ou o lucro, tá? Se for pessoa física, é o imposto de renda mesmo, que é bem famosinho, inclusive. E se for pessoa jurídica, é o IRPJ e a CSLL, IRPJ, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, e CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, certo? Os dois incidem sobre o lucro da empresa. Beleza, gente? E os tributos sobre a folha de salários. Vocês já ouviram falar que se você gasta 2 mil reais para pagar o salário de uma pessoa, você gasta quase o dobro de imposto? Pior que é mesmo, porque quem contrata um empregado via CLT, né? Consolidação das Leis do Trabalho, tem muito imposto embutido ali, tá certo? Tem a contribuição para o INSS, beleza? Contribuição lá para o INSS que você tem que pagar, certo? Contribuição para o Sistema S, que é o SESC, SENAC, todas essas coisas aí. Beleza? 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 E por último, a gente tem
uns outros tributos aqui, que são os tributos aduaneiros, que quando você importa as mercadorias, e tem imposto também sobre operações financeiras, que eu não vou entrar no detalhe aqui, tá certo? Eu vou ficar, por enquanto, neste vídeo de hoje, só nesses 4 pilares: imposto sobre consumo, imposto sobre o patrimônio, tributos, na verdade, né? Tributos sobre o consumo, sobre o patrimônio, sobre a renda e sobre folhas de salários, certo? Então, gente, você tem que estudar o básico desses tributos, certo? O básico, não é se aprofundar. O básico a gente já começou a ver agora, neste vídeo você já sabe o básico. Aí você vai ter que saber, por exemplo, quem é que cobra o IPTU? É o Estado? É o município? Você já vai saber que é o município. Quem é que cobra o ISS? É o Estado? É o município? É a União? É o município? E o ICMS? Quem que cobra? Aí já é o Estado, beleza? Este é o básico dos tributos. E por onde, depois que você sabe o básico, como é que você se aprofunda? Por onde você começa? Aí vai depender da sua realidade. Vamos imaginar que você é uma pessoa que trabalha em um escritório, certo? Ou é advogado autônomo, não sei, e você trabalha muito com pessoa física. Para que você vai começar a estudar o ICMS, minha filha do céu? Concorda? Pessoa física, você vai ficar focada lá no imposto de renda. Vamos imaginar que lá no escritório que você trabalha, ou nos casos que você atua, tem muita empresa que vende mercadorias, não é prestador de serviço, certo? E são empresas pequenas ou médias. Você já sabe que nesse caso você tem que focar em estudar o ICMS. Por que você vai estudar IPTU, por exemplo, se a empresa não tem muito problema com os imóveis dela? Por que você vai estudar imposto de renda? Porque as empresas menores, geralmente, elas pagam imposto de renda de uma forma simplificada, certo? Então, você não vai precisar estudar o imposto de renda propriamente. Você vai começar estudando o ICMS ou o Simples Nacional, né? Se forem empresas que faturam menos de 4,8 milhões por ano, se eu não estiver muito maluca, certo? Então, gente, tudo isso para dizer que por qual tributo você começa a estudar, tem que ser pensado estrategicamente, vai depender da realidade que você atua, certo? Da realidade que você atua. Você sabe o básico de tudo, mas aí você se aprofunda na realidade que você atua. Beleza? Muito bem. E aí, Verônica, vamos imaginar que eu quero começar a estudar o ICMS. O que eu faço? Eu leio um livro inteiro de ICMS? Não. Você vai pegar decisões que tratem do ICMS. Dá um Google lá. Controvérsias ICMS. Ou vai no site do tribunal, ICMS. Lê as mais recentes. Você vai pegar principalmente de tribunal, tá? Decisão de tribunal superior. Você vai pegar umas 5 decisões e você vai ler ela de cabo a rabo. Geralmente, em uma decisão, eles já escrevem a lógica do tributo. Eles escrevem quando que incide, como que incidiu, conta uma historinha do caso concreto, certo? Então, é assim que você começa a estudar, a partir dos casos concretos. Você leu o caso concreto lá, você viu o básico, leu o caso concreto, leu vários. Se por um acaso faltar algum conceito que... Aí você tem uma parte lá que você não entendeu. Aí sim você vai procurar artigos que falem sobre isso, artigos, e não diretamente livro. Porque geralmente artigo, ele é mais rápido para você escrever e publicar. Então talvez eles sejam mais atualizados e mais direto ao ponto, certo? Por exemplo, eu quero saber como é que é o ICMS se eu vender aqui do estado de São Paulo para Minas Gerais. Como é que é o ICMS de um estado para o outro? Você joga no Google e procura algum artigo e lê a matéria. Quero saber sobre ágio, que é uma coisa de imposto de renda, vai. Quero saber sobre o que acontece devolução de mercadorias. Procura um artigo, tá? Aí você vai ler o artigo. E depois você vai para um livro.
Esta é a forma de estudo que vai te trazer mais eficiência. Porque se tem uma coisa que eu aprendi em tributário, gente, não são os conceitos que você aprende que vai fazer a diferença no dia a dia. É o negócio do seu cliente. É o caso concreto do cliente. Certo? É o caso concreto do cliente. Beleza? E aí, se você começa a estudar pelos casos concretos, você já vai ir pegando as manhas de como é que aquele conceito foi aplicado em um caso real. No livro não vai ter isso. Nos livros, geralmente, tem alguns livros que não, tem alguns livros que têm exemplos. Mas geralmente no livro vai ter, o que é anterioridade? O que é não confisco? O que é IPI? Mas não vai ter exemplo real, tá? Então, é este o caminho lógico que eu faço. Primeiro, caso concreto, depois artigos e depois, por último, livros, certo? Gente, vocês fazendo esta lógica, vocês vão ter muito mais eficiência nos estudos e essa sensação de segurança que nunca vai ser completa, mas ela vai ser maior a cada dia que passa, tá bom? Por que é que eu digo, eu falei que o meu jeito de ensinar é autoconhecimento, tributário e depois contabilidade? Por que eu já coloco contabilidade logo no começo, gente? Porque, pensa comigo, ó. Verônica, aí recebo essa pergunta também. Mas assim, Verônica, se eu não souber contabilidade, eu já consigo começar como tributarista? Consegue. Com certeza, gente, consegue. Tá bom? Mas se você quiser se destacar mais do que as outras pessoas e você já souber o básico da contabilidade desde o começo, você já começa a sua carreira com uma visão mais ampla que poucas pessoas têm. E você já vai começar a carreira se destacando. Beleza? Nossa, Verônica, mas contabilidade é muito difícil, meu Deus. Gente, não é complicado. Contabilidade é o jeito que talvez vocês tenham ouvido falar da contabilidade, tá bom? Mas contabilidade é algo extremamente intuitivo. No dia da imersão tributarista 10x, eu vou fechar um balanço com vocês. Exemplo lá, né? De algumas operações para a gente fechar um balanço. E vocês vão entender, mesmo sem nunca ter feito contabilidade na vida. Contabilidade é intuitivo, é o jeito que as pessoas ensinam que complica, tá bom? Então, e quando eu digo assim, saber contabilidade, vocês não precisam saber fazer a contabilidade. Não é isso. Vocês têm que entender a lógica, tá? Porque olha só o raciocínio. Eu não falei para vocês que a lógica do tributário é um pedaço da sua riqueza ou da riqueza da empresa que vai para o fisco? E o que é a contabilidade? A contabilidade nada mais é do que um local onde a empresa registra a riqueza que ela tem. Ó, a contabilidade registra a riqueza que a empresa tem. E o fisco vai lá e pega um pedaço dessa riqueza para ele. Então, olha aí, ó, contabilidade e tributário tá junto. Porque muitas informações que o fisco usa para cobrar tributo, ele tira da contabilidade. Certo? Então, sim, gente, para se destacar, você precisa saber o básico, é o essencial da contabilidade desde cedo. Porque aí você começa a construir, e essa é minha proposta, que você comece a construir a sua carreira e a sua segurança já de forma efetiva. E fazendo isso, a sua construção vai ser muito mais rápida e com menos desperdício e com menos dor de cabeça. Beleza, gente? Vamos resumir então o que a gente viu aqui? Primeira coisa, segurança é algo construído ao longo do tempo. Não vai ser automático e não vai ser
um dia que vocês vão se sentir, estou completamente seguro. Não, isso não vai acontecer. Sempre vai ter coisas que vocês não sabem. Vai ter situações que a gente vai se sentir inseguro. Isso é normal, a gente é ser humano. A gente tem que aceitar isso. Às vezes a gente fica tão focado em olhar para os outros, olhar para o palco dos outros e não enxergar o bastidor. A gente compara o palco da outra pessoa com o nosso bastidor. Aí é embaçado, né? Aí é complicado, não tem condições isso, beleza? Então, este é o primeiro ponto, tá? Segurança não vai vir nunca 100%, vai baixar em você, tá? Mas ela vai aumentando ao longo do tempo. E é gradativo, tá certo? Se é gradativo, eu tenho que começar por algum lugar os meus estudos de tributário. Quanto mais conhecimento eu tenho, maior a minha segurança, correto? E por onde que eu começo? Por isso que eu expliquei para vocês os 4 pilares de tributação: consumo, patrimônio, renda e folha de salários. Qual desses? Você vai estudar o básico desses, o básico. Inclusive, no meu guia básico de tributação, que todo mundo pode ter acesso, só responder a pesquisa que eu mandei aqui nas mensagens para vocês. Para quem não recebeu essa mensagem por e-mail ou por WhatsApp, na descrição do grupo de WhatsApp tem um link lá. Se você responder uma pesquisa rápida, que eu quero conhecer você, né, filho do céu? Assim que você terminar, não demora nem 5 minutos. Você baixa o e-book. Lá já vai estar a lógica da tributação, que é esse básico aí, certo? Depois que você estudou o básico desses 4 pilares de tributação, aí você vê a sua realidade. No seu escritório, na sua empresa, presta serviço ou vende mercadoria? Se ela prestar serviço, você vai começar estudando o ISS. Se vende mercadoria, você vai começar estudando o ICMS. Verônica, eu não estou em empresa nenhuma, mulher do céu. Por onde que eu começo? Você começa pelo que mais te agrada, pelo que é mais gostoso para você, filho do céu, homem do céu. Certo? Por que a gente vai começar por aquilo que a gente não gosta? A chance da gente desistir. Você lê lá, você viu o básico, você vê, pô, esse tributo aí eu achei interessante, meu. Vou começar por ele, tá bom? Então, você começa assim, tá? E como é que estuda? Caso prático, artigo e depois livro. Esse é o jeito mais eficiente de estudar, tá certo? E por último, para fechar com chave de ouro, gente, tributário, eu tenho um propósito de vida. Eu quero que tributário seja acessível, divertido para as pessoas. Por enquanto, o tributário tem essa fama de ser difícil, de ser fechado, que você tem que ser um poço de inteligência. Eu sou uma pessoa normal, tirava nota normal, nunca fui CDF, tá? Matemática básica, Excel meu é intermediário ali, mas não faço nada demais, certo? E eu sou tributarista e sou muito bem sucedida, eu sou muito feliz com a minha carreira que eu construí nesses 16 anos, tá? Então, o meu objetivo é mostrar para vocês que o tributário, ele é para qualquer pessoa. Ele só não é automático. Nunca vou te prometer um negócio automático. É uma construção. O que eu quero junto aqui é que a gente siga nessa construção juntos, certo? E já de forma eficiente, tá? E o que eu falei hoje para vocês são ferramentas para vocês irem construindo a carreira de vocês de forma mais eficiente, baseada nos 3 pilares que eu acredito importantíssimos para uma pessoa tributarista 10 vezes mais desejada pelo mercado de trabalho. Autoconhecimento principal, tá? Tributário prático e didático e a contabilidade essencial. Beleza, gente? Beijo para vocês. Se fez sentido esse conteúdo, se inscreve lá no canal, tá? Conta para alguém, manda esse vídeo para alguém, tá bom? Beleza? E bora fazer esse mundo tributário mais divertido e mais leve, mais feliz e acessível para todo mundo, tá? Beijinho para vocês. Sucesso!